Antes de tudo, eu queria chamar a Marilza aqui e pedir que vocês orem por nós, né? Não é porque a gente esteja correndo perigo, isso ou aquilo, embora a gente viva correndo perigo. É que há exatos 40 anos, nós estávamos diante de um amigo meu, chamado Carlos, né? Nos casando contra tudo e contra todos. Né? Ê, dureza! Nada na nossa vida nunca foi fácil. Nada na nossa vida nunca foi fácil. E vocês veem como o diabo age. Eu não sabia, ela não sabia. Quando nos conhecemos, juntou a fome com a vontade de comer. Um estava pior do que o outro. E nessa lambança toda, acabamos, nós só tínhamos religião, né? E essa é a grande diferença do mundo lá fora. Eles acreditam em Deus, mas na hora que precisam, eles enxergam que não tem Deus. Porque ter Deus é muito diferente do que dizer que acredita. Até o ímpio acredita que tem Deus, né? Mas ter é outro negócio. E você vê quem foi usado para tentar de todas as maneiras nos impedir de casar. O pai dela, a mãe dela, as tias dela, minha mãe, tudo usado pelo capeta. Bem feito. Meu sogro se tornou um dos pastores mais bem-sucedidos desse Paraná. Um dos que mais construiu igrejas nesse Paraná. Só que na região de Rebouças ele construiu umas 14 ou 15 templos grandes e bonitos, 15 templos lindos em algumas das cidades, Rebouças, Irati, Fernandes Pinheiro, todo esse canto aqui. O templo quadrangular é o maior da cidade, engolindo toda e qualquer religião. E esse foi o homem que queria o meu couro, arrancar os cabelos que eu tinha. Né? E no entanto estamos aqui. Então louvamos a Deus por tudo isso. E hoje até almoçando com a família, né? Esse ano não é à toa que Deus coloca isso no coração da gente, né? Inclusive, estou com uma gravata bonita combinando com a camisa, né? Você não acha? Coisa de... né? Eu ia terminar o ano muito frustrado de profetizar ano da restituição e ficar lá na segundona, viu? Pode acreditar. Mas Deus é Pai em todas as coisas. E hoje não falei nada para eles, né? Mas olhando a família reunida ali, como nós costumamos fazer sempre, nós temos esse costume, né? Durante a semana, no domingo, no feriado, e qualquer dia nós estamos sempre juntos. Toda a filharada, genros, nora, netas, né? A gente sempre está junto, né? Não só hoje por causa disso, né? Só não estava o Almir, que o Almir está lá na Bahia, que ele é secretário da Igreja de Educação, então viaja bastante, né? Mas estava olhando para eles, todos reunidos ali, no meu íntimo, dando graças a Deus por esse privilégio. Porque a nossa primeira filha, infelizmente, era ela simplesmente lindinha, né? Era uma graça de criança, mas, infelizmente, tivemos o desprazer de enterrar. Aí Deus restituiu, e veio a Paula, e veio o Rodrigo, e veio a Renata, e aí vieram o Almir, veio o Fábio, veio a Silvana, e agora já vieram também mais toda a tropinha. Está faltando um guri, mas tudo bem, né? Deus seja louvado pela mulherada que tem lá em casa, né? 4 netas, né? Então em tudo Deus seja louvado, porque o nosso Deus é um Deus que restitui. Tudo que a vida possa tomar, tudo que o inimigo possa tirar, que os inimigos possam tirar, que quem quer que seja possa tirar, Deus tem poder para restituir duplicadamente, centuplicadamente. Acredite nisso, creia sempre nisso, amém? Então, eu quero ter o privilégio de pedir para o Rodrigo vir orar por nós, nosso próprio filho, pastor, vir orar por nós, nos abençoar e receber a bênção de cada um de vocês, porque, inclusive, essa semana faço uma viaginha, né? Domingo que vem, essa hora, vocês vão morrer de inveja, mas eu devo estar participando de culto simplesmente no Angelus Temple. Só isso, né? Quem não sabe o que é o Angelus Temple,
É o primeiro templo quadrangular construído em 1921, lá em Los Angeles, né, pela nossa fundadora missionária Aimee Semple McPherson, que, com a ajuda de Clark Gable e tantos outros grandes, o Carlitos, o Charlie Chaplin, o Douglas Fairbanks Jr., que foi um grande astro do cinema mudo, com a ajuda de todos esses grandes artistas que volta e meia iam lá e o ajudavam, em um ano ela construiu um templo redondo, com 3, 4 galerias, para 5 mil pessoas. Um ano apenas. Você vê como Deus era com essa mulher. E Deus é conosco, porque Deus sempre foi com a visão quadrangular. Amém? Então, estenda a sua mão aqui à frente. Nos abençoe. Que Deus nos dê mais 40. Amém. Vamos orar. Ore comigo. Abençoa o seu pastor, a sua pastora. Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos aqui nessa noite em grande família, Pai. A família espiritual, que é a tua igreja, o teu corpo aqui na terra, Pai. E nós estamos felizes, Pai. Estamos alegres, porque o Senhor tem dado motivo de alegria para esta igreja, Pai. Para esse ministério, para a nossa família. Eu quero abençoar o meu pai e a minha mãe nessa noite. O Senhor tem dado esse privilégio de comemorar 40 anos de casamento, um feliz casamento, um abençoado. É bem verdade, Pai, cheio de lutas, mas o Senhor tem sido fiel, como nós cantamos aqui nessa noite. O Senhor tem cumprido cada palavra que prometeu na vida do teu filho e da tua filha, Pai, e nós somos prova disso. Nós também somos, Pai, resultado dessas promessas, Pai. Nós te louvamos, Pai amado, porque o Senhor nada faz por acaso. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam, Pai. E nós te louvamos porque o Senhor tem abençoado esse casal, ó Pai. Porque o Senhor tem dado uma herdade a esse casal, meu Pai amado. Filhos, netas, Pai amado, abençoadas, uma família abençoada, uma família espiritual. Porque nós temos no pastor Rogério, na pastora Maurilza, ó meu Deus, um pilar forte aqui para nossas vidas. Nós temos verdadeiramente um exemplo de vida, um exemplo de casamento, um exemplo de família, Pai. E nós queremos te louvar. Nós queremos te dar graças, Pai amado. Muito obrigado por mais essa data festiva na vida deste casal, ó Pai amado, na vida do meu pai e da minha mãe. Nós queremos te louvar, Pai, queremos te engrandecer e te exaltar nessa noite. Muito obrigado mais uma vez, no nome de Jesus. E todos disseram amém. Cante assim: parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida com Deus. Continue ao lado deles, né? Aliás, no meio, né? Que a vida lhe seja. Amém. Vamos dar muitas salvas de palmas para o Senhor. Deus abençoe. Deixa eu dar um parabéns. Agora o noivo beija a noiva. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. A gente nunca tinha pensado. E em cima desse versículo, nós chegamos à conclusão que a Bíblia, a palavra de Deus, é o grande livro da jurisprudência. Porque todas aquelas coisas que você vier a pedir, a reivindicar, e que, como Deus diz, vai entrar com você em juízo, você vai ganhar. Você vai ganhar, você vai vencer a causa, por uma razão muito simples. Já existe jurisprudência. Deus já abençoou alguém daquela forma. Deus já respondeu a alguém daquela maneira. Deus já ouviu o clamor de um povo. Deus já ouviu a oração de um homem, de uma mulher, um herói da fé, como aquela extensa lista de Hebreus capítulo 11, e certamente, porque há uma jurisprudência, como ele diz na sua palavra, nos permite na sua palavra, nós podemos chegar diante dele com ousadia e reivindicar aquilo que é nosso direito, e ele vai julgar a causa e vai nos dar ganho de causa. Mas hoje eu quero dizer para vocês que a Bíblia é o grande livro das restituições. É o livro da restituição. Nós podemos confiar nisso.
Nós podemos acreditar nisso de todo o nosso coração, porque nós olhamos nas Escrituras e vemos que, na verdade, embora a palavra como a que nós lemos agora dá a impressão que Deus tirou, na verdade Deus não tira. Ele permite, como na vida de Jó, que o inimigo tire. Por que ele permite? Porque nós, não é o caso do Jó, mas também é a exceção, é a regra na Bíblia que eu vejo, porque nós estamos na contramão de Deus. Nós, através das nossas atitudes, e até mesmo das omissões, nós invalidamos as promessas de Deus na nossa vida, que é fiel à sua palavra. E por ser fiel à sua palavra, se eu estiver na contramão dela, nada ele poderá me dar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso eu digo que a Bíblia é o livro da restituição, porque tudo aquilo que o inimigo me tirar, tudo aquilo que alguém ousar tirar de mim, que sou filho de Deus, tirar de você, tirar de nós que somos filhos e filhas de Deus, Deus vai restituir e de forma multiplicada. E nós estamos encerrando hoje uma caminhada de longos meses, que na verdade começou lá na Páscoa, que é o meu costume de fazer. Vocês não imaginam o preço que a gente pessoalmente paga por isso, mas vocês não imaginam também a satisfação que nós temos quando vemos vocês abençoados e os testemunhos que são trazidos todo santo culto, 2, 3, 4, 5, 10 testemunhos, ou nem todos escrevem, mas contam, e a maioria nem conta. Mas o que importa, o que conta mesmo, é que as pessoas receberam uma resposta de Deus para a sua vida. Isso que alegra o nosso coração. E olhando para as Escrituras, nós entendemos que não tem como as coisas acontecerem na nossa vida se não for dentro do padrão dela. Se nós estivermos enquadrados, contextualizados nas promessas de Deus, se nós formos fiéis, a fidelidade de Deus sempre virá ao nosso encontro. Se nós formos infiéis, a fidelidade de Deus vai sempre nos atropelar. Não porque Ele queira, mas porque nós forçamos uma situação, né? Você pode acreditar. Alguma coisa que está acontecendo de ruim na sua vida, se você olhar lá para trás, você vai ver que não foi Deus o causador. O gatilho detonador dessa situação ficou lá atrás, e você for lembrar, você vai ver que foi você. Só que a gente tem o mau costume de jogar tudo nas costas do diabo, dando glória para ele que ele não tem. Porque na verdade, disse e repito aqui nessa igreja, o diabo não pode vencer a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Mas que igreja? A igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Campo Comprido, Ecoville? Não! Eu sou igreja, isto aqui é um templo, nós somos a igreja, portanto as portas do inferno não prevalecerão contra você, contra mim, contra nós. É isso que o Senhor quer dizer. Mas Ele diz, não prevalecerão contra a minha igreja. Não é a igreja de vocês, a minha igreja. A partir do momento que eu deixo de ser igreja, Ele não tem mais compromisso comigo. Eu me excluo, na verdade, e aí o outro vem e arrebenta. Mas arrebenta quem? O Rogério Amorim, não a igreja de Cristo. Porque enquanto o Rogério Amorim for igreja de Cristo, ele não pode fazer nada, pode tentar até atrapalhar. Mas a gente tem o péssimo costume de jogar tudo nas costas dele. E o pior, a gente fica sempre pensando nessas horas, alguns até têm um pouco de raciocínio, mas o que foi que eu fiz de errado para isso estar acontecendo?
Mas olha para mim, às vezes a resposta não está naquilo que você fez. A resposta está naquilo que você não fez. Porque omissão também é pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E a única coisa que pode vencer a igreja de Cristo é o pecado, não o diabo. O diabo já está vencido por aquele que é Senhor da igreja. É simples assim, fácil de entender. E Paulo, o apóstolo, ele entendia isso mais do que ninguém. O poder da palavra, o que significa a palavra de Deus, que tantos discutem, que tantos falam, meu Jesus Cristo, cada abobrinha a respeito das Escrituras. Gente que nunca abriu uma Bíblia, quer discutir Bíblia. Gente que não sabe nem aonde achar o Gênesis, e já está no nome, que é o começo, quer discutir a palavra de Deus. Políticos, gente metida a teólogo, que só conhece letra, mas não conhece o espírito da letra, gente ignorante lá fora, às vezes gente ignorante aqui dentro, querem discutir coisas absurdas, entendem absurdamente as Escrituras, porque nunca leram com os olhos do Espírito, leram com seus próprios olhos, por isso jamais vão entender. Se não houver revelação, não vão entender nada nunca. Mas Paulo conhecia. Então quando ele escreve aos Coríntios, eu separei alguns poucos versículos para nós ler aqui, lá no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz assim: porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Versículo 22 a 25, ele diz assim: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Leia-se judeus e gregos em toda essa gente que eu falei agora há pouco aqui. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. No capítulo 2, de 3 a 8, ele escreve assim: e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos? Não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Esta é a palavra de Deus. Não efeitos especiais. Ainda ontem à noite, a essa hora, eu estava pregando lá em Paranaguá, um grande culto. Estava dizendo para aquele povo: não se iludirem, não todos, mas alguns bem pinta manjada, né, da televisão, que chegam a arrecadar 20, 30, 40, 50 milhões, tem um que arrecada 90 milhões por mês, eu disse. Silvio Santos está abrindo a madrugada do SBT, e já tem 3 ou 4 pastores da televisão, brigando entre si. A oferta mínima até agora é 10 milhões por mês, para ter da meia-noite às 5 da manhã no SBT. Por quê? Porque isso dá dinheiro, muito dinheiro. O povo desse país é ignorante, não tem cultura, não tem sabedoria, se deixa iludir por qualquer coisa. E essa gente vai em sublimidade de palavra, em sabedoria humana, e faz seus shows, e são tidos como os maiores pregadores do mundo, e não estou falando isso com ciúme. E o povo tolo
que deveria estar ajudando o pastor que está lá às vezes passando fome com a sua família, ralando para comprar um terreninho, construir uma igreja, o pastor que visita aquela ovelha quando ela está doente, que leva ceia na casa dela quando ela não pode vir na igreja, que visita ela no hospital, que entra na marra, na UTI de um hospital para visitá-la, que a casa, que a batiza nas águas e que um dia vai enterrá-la, este é deixado de lado, porque esse povo manda o seu dinheiro para esta gente da televisão, que chega ao absurdo de ministrar ceia através da televisão, não porque esteja fazendo um bem, mas porque quer tomar o dízimo do povo das outras igrejas. Isso chama-se antiética, para não dizer safadeza e sem vergonhice. E muitos fazem isso. Deixe de deixar o seu dízimo, a sua oferta, a sua ajuda dentro da sua própria igreja para investir em gente que está enriquecendo às custas do evangelho, pregando um evangelho de efeitos, mas não de resultado. Porque quando precisam de cura, é aqui que vem buscar unção, buscar oração para ser curado. Quando precisam de atendimento, não é na televisão que eles vão, é aqui que eles vêm. E eu não estou me referindo a vocês, pelo amor de Deus. Eu estou usando de um modo geral, até porque estou pregando para a televisão e para a internet, para o mundo. Mas é na sua igreja. Como eu vi ontem aqueles pastores que foram homenageados, eu fiquei tão feliz por aquilo, não é? Cada pastor daquelas igrejas, algumas pequenininhas, alguns pastores de idade, outros são quebrados, gente ferida, gente que quando eu prego por aí, choram nos bancos, porque eu vou ali no cerne do problema, sabendo das suas lutas, porque eu e a Marilze já enfrentamos todo tipo de luta também, mas louvamos a Deus que não chega nem perto daquilo que meus colegas enfrentam aí pelo Brasil e pelo mundo. Você vai ver lá na África, Rodrigo, o que é ser pastor na África? Não tem o que comer, não tem onde dormir. Às vezes eu tenho até o dinheiro que é mandado do Brasil, mas não tenho o que comprar. Mas o dinheiro, ao invés de investir em missões das suas denominações, das suas igrejas, vai para os picaretas da televisão, que dão uma de santo e ainda desce um sarrafo em tudo quanto é pastor e tudo quanto é igreja, porque só eles são bons. Mas louvado seja Deus, que nós já vimos esse filme e sabemos como ele termina. Eu só estou falando assim hoje aqui, não com relação a vocês, mas a todos aqueles que me veem, como eu disse, em televisão e em internet. Mas evangelho não são palavras persuasivas de sabedoria humana, inventando teologias, disputando entre si quem é que prega a melhor mensagem, quem é que é o mais famoso, quem é que é o mais bonito, ou seja lá o que for. Minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas diz Paulo, em demonstração de espírito e em poder, que é resultante em transformação de vidas, cura de vícios, de doenças incuráveis, salvação do perdido, o resgate do casamento, da família, tirar o filho das drogas, a filha da prostituição e assim por diante. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele ainda fala em 4:20, né? Porque o reino de Deus não consiste em conversa fiada, em conversa mole, em palavras, mas ali diz em virtude. Virtude, demonstrações do poder de Deus. Gente, o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Como diz Paulo escrevendo aos Romanos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, caminhando para as trevas, para a condenação eterna, mas Ele veio e venceu a morte e resgatou a vida para todo aquele que nele crer. Jesus se deu para restituir a mim e a você salvação, cura, libertação, paz, prosperidade, tudo
que uma pessoa precise para viver feliz. O leproso veio, se jogou aos seus pés: se quiseres, bem podes limpar-me. A hemorrágica veio e tocou na orla do seu vestido, apesar de todas as dificuldades no meio da multidão. O leproso foi tocado por Jesus e foi limpo instantaneamente, e a hemorragia que estava roubando a vida daquela mulher estancou imediatamente, porque Jesus veio trazer saúde. Saúde. Põe a mão sobre a sua cabeça. Meu Deus, eu estou orando por essa igreja nessa noite. Nós estamos pregando a palavra que Paulo pregava, ensinando o que Paulo ensinava, que é a tua vontade. E compreendemos que a tua palavra não são meras palavras humanas, mas demonstração de poder, de virtude. Não é show, mas é unção, é graça, é derramamento do teu poder. E muitos que estão aqui nessa noite estão doentes fisicamente, na pele, no sangue, nos ossos, na carne, no sangue. Onde estiver localizada esta enfermidade, no poder e na autoridade do nome de Jesus, assim como todos aqueles que me veem na televisão, na internet, mundo afora agora, onde estiver alguém doente, manifesta a tua graça, o teu poder, e que cada um seja curado, sarado e liberto em nome de Jesus. Que a manifestação do seu poder se faça sentir em cada lar, em cada vida em particular. É a nossa oração no nome de Jesus. Seja sarado, seja curado. Diga: essa bênção está sobre a minha vida. Eu concordo com isso em nome de Jesus. Amém.